Diz assim a palavra: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém? A pastora falou aqui a respeito de sermos servos, de servir. Nós sabemos que Jesus, sendo Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que era e que será, Ele se despede servindo. Ele exerceu o seu ministério servindo. Na verdade, Ele deu a sua própria vida. E aqui esse texto diz que, como os havia amado até o fim, como os havia amado, amou-os até o fim. Ele dá aqui o maior exemplo do privilégio de servir, de sermos servos. E nós estamos aqui participando nesses dias de um treinamento, tá? E eu fui muito abençoado, com certeza nós fomos abençoados e continuaremos a ser abençoados por esse tempo que nós investimos. E o treinamento, ele pode ser um treinamento físico, pode ser um treinamento comportamental, pode ser um treinamento de segurança, um treinamento esportivo, um treinamento militar, pode ser um treinamento funcional. Nós assistimos aí os jogos, os jogadores, eles treinam para depois ir lá disputar uma partida. Então, em tudo que nós fazemos, nós devemos aprender para melhorar e para fazer da melhor parte que nós pudermos. Ano passado, o tema foi alcançando um lugar, ou melhor, alcançando uma boa posição, alcançando uma boa posição. Nós entregamos a medalha no ano passado de primeiro lugar para todos que exercessem bem o ministério chamado, e aí haviam alcançado uma excelente posição. No ano passado, eu me lembro que eu falei de que maneira o apóstolo Paulo nos orientava a servir no livro de Timóteo. Ele nos orientava a servir como bom soldado, como atleta e como lavrador. E esses três aí certamente requer muita disciplina, muito treinamento, muito trabalho para poder colher os frutos, para poder ver os resultados. Requer muito treinamento, isso é visível para nós. Então requer também um manual de regras. Quando nós vamos para uma autoescola, nós vamos ver um manual de sinais, de velocidade, de coisas que... E o nosso manual de regra, de servir, de sermos igual a Cristo, é a Bíblia. Então nós vamos encontrar aqui, e a pastora disse algumas coisas, e como disse o pastor Samuel, é mais do mesmo, é aprendermos ou revermos mais do mesmo, adquirir para poder fazer o de melhor. Então nosso manual de regra é a Bíblia, e a Bíblia vai formar em nós um caráter cristão. Caráter cristão é essencial para nós exercermos o nosso chamado. A palavra caráter, tem uma frase aí, eu passei para o Samuel, a palavra caráter, ela é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir
e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Um feito moral é a firmeza, coerência de atitude. Então, vou repetir, está aí a frase: caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo, aqui, do individual, da pessoa, e também de um grupo que é uma comunidade, uma igreja. Então, caráter é um conjunto de características que são requeridas para nós exercermos determinadas funções, determinados ministérios. E como que é desenvolvido em nós o caráter cristão? Como que nós somos transformados? Como nós adquirimos um caráter cristão? A palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo, ou semelhante a Ele. O apóstolo Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Parece prepotência isso, mas é o requerimento, é a realidade. As pessoas têm que ver um pouco de Cristo em nós. Eu gosto muito de uma frase de Francisco de Assis, que ele dizia o seguinte: pregue a palavra em todo tempo, se necessário for, use palavras. Quando Eliseu passava por aquela cidade, aquela mulher sunamita, ela falou para o marido: veja que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha algumas características que faziam, o habilitavam para ser reconhecido publicamente que ele era aquela pessoa, que ele tinha aquela responsabilidade. E como é desenvolvido em nós o caráter cristão? Os apóstolos eram pessoas de caráter? Sim ou não? Antes de conhecer Jesus, eram pessoas de caráter? Jesus foi lá e escolheu os bonzinhos, Jesus foi lá e escolheu os perfeitos. Então, nós sabemos que não. Olha, vamos ver aqui só, se perguntasse o nome de 3 discípulos, já não precisa nem perguntar, quem falar o quê? Pedro, Tiago e João, não é? A gente tem aquela música: Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Falou, a primeira coisa que já lembra, é Pedro, Tiago e João. Vamos dar uma olhadinha só no caráter desses aí, Pedro, pelo pouco que a gente vê dele, era briguento, Tem alguém que não levanta a mão? Tem alguém que era briguento aqui? Não levanta a mão, tá? Pedro era briguento, Pedro era arrogante, Pedro era fleumático e melancólico. A mesma hora que ele já pulava na frente, socava a espada, daqui a pouco ele chorava, sabe? Tem assim na igreja, às vezes também tem aquela pessoa que, meu Deus do céu, faz a conta, depois vem e chora, Então, a gente vê que eles também precisavam ser forjados no seu caráter. Tiago e João, então, eles eram conhecidos como os Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão. Eu me lembro de um rapaz que eu morava, só semana, ontem mesmo alguém falou, porque está perdendo essa característica, no nome da minha cidade, Iracemápolis, sempre conhecido como bate-pau, Ontem mesmo nós fomos fazer uma visita, depois do culto, e falaram: você é do bate-pau? Meu pai jogava bola lá no bate-pau. Imagina então, por que esse apelido, alguém, gente? E era conhecido assim, cidade, bate-pau. E era aquela coisa. E eu conheci um rapaz lá, que conhecia muito Cauê, o apelido era Trovão. Era Trovão. E era um dos mais briguentos que tinha. Então, esses dois aqui, olha, o Tiago e o João, os Boanerges, eles eram vingativos, presunçosos. Olha só, Mateus capítulo 20, verso 20 e verso 21. Vamos dar uma olhadinha. Mateus capítulo 20, verso 20 e 21. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, eram Tiago e João, adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se
se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então, aqui a gente já vê que eles eram presunçosos, eles estavam servindo Jesus, mas eles já tinham conversado com a mãe. A Bíblia fala que os três chegou e falou: ô Jesus, quando você chegar lá, o Tiaguinho senta à direita e o Joãozinho senta à esquerda, Eles estão aí, puxa vida, está vendo Jesus, Então, olha só, outro lugar, Lucas capítulo 9, versos 52 e 55, diz assim, mandou mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para eles prepararem pousada, mas não o receberam, porque seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desta fogo do céu nos consuma, como Elias também fez? Olha, é fácil, Jesus manda que tem fogo e tira esses caras da frente aí, vamos resolver o problema, Então a gente vê aqui que os discípulos também, eles eram pessoas que não tinham um caráter, Eu até anotei duas coisas que vou pular, Às vezes tem aquele diácono, vem para a igreja, ele era mulherengo, Aí eu coloquei assim lá na minha casa, como é que é o mengo, E não sei se existe isso, Mas a pessoa vem, ela vem com aquele caráter do mundo, e chega na igreja, às vezes é bem tratado, e ele começa a pensar da mesma maneira que pensava lá no mundo. Mas há possibilidade de termos um caráter transformado. Há possibilidade. Se a gente for falar aqui do Tomé, do Filipe, do André, do Judas, A Bíblia fala que na carta a Filemão, que Filemão escreve assim a carta: olha, recebe Onésimo. Onésimo era uma coisa ruim, mas aqui na cadeia ele ouviu a palavra e se converteu, ele mudou, ele teve o caráter dele transformado. Então, como então esses homens transformaram o mundo? Como então esses homens tiveram o seu caráter transformado? E eu coloquei aqui duas características. Primeira, eles foram treinados. Jesus treinou esses homens por 3 anos. Por 3 anos, ele falou: não entra aí, não faz assim, não é desse jeito. Imagina quantas brigas Jesus apartou desses 12, Não é dessa maneira, não é assim. Eles andaram 3 anos com Jesus. Isso foi suficiente. No livro de Atos, o próprio Sinédrio teve que reconhecer que eles andaram com Jesus. Eles comeram espiga, como diz o pastor Adolfo, Eles participaram de banquete, mas também comeram espiga à beira do caminho. Eles andaram com Jesus, eles experimentaram, mas só isso não foi suficiente. Porque se fosse, o próprio Jesus diria para eles: vocês estão prontos. Mas Jesus não disse: vocês estão prontos. O próprio Jesus disse para Pedro, depois de tudo: Pedro, quando você se converter, ele está mandando 3 anos com Jesus, e ainda Jesus falou para ele: olha, quando você se converter, aí vai acontecer assim, assim e assim, dessa maneira. Então, se fosse suficiente andar com Jesus, o próprio Jesus diria para eles: vocês estão prontos. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele disse: vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Eles precisavam de outra característica, que era ser cheios do Espírito Santo. O próprio Senhor disse para eles ali: eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Olha, Tito capítulo 3, verso 3 e o verso 6. Eu estou falando aqui um pouquinho do caráter, das características, do conjunto de características que é requerido de nós no nosso dia a dia. E Tito, no capítulo 3, verso 3 a 6, ele diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, vivendo em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, Tito está dizendo: nós éramos assim. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então,
É o Espírito Santo que vai nos ajudar a moldar o nosso caráter, a moldar a nossa maneira de falar, a moldar a nossa maneira de pensar, a moldar a nossa maneira de julgar. Muitas vezes, que tipo de caráter nós precisamos ter para servir com excelência? Que tipo de caráter? Nós vemos aqui esse texto, na verdade, que a pastora Regina leu, em Atos capítulo 6, do verso 3 ao verso número 7, as características desses homens, as características que compunham o caráter desses homens. Homens de bom testemunho, homens cheios de fé, homens que haviam estado com Jesus, e homens que estavam dispostos. Nós vamos encontrar aqui, praticamente todos eles acabaram dando a sua própria vida. Então, que a cada dia nós possamos ter o nosso caráter melhorado. Tem uma coisa que eu não gosto, né, às vezes, de ouvir assim, porque hoje eu sou cristão, e no tempo que eu não era cristão, eu sou cristão, mas não sou bobo, eu sou isso. Ninguém quer saber do seu velho homem. Ninguém quer saber do nosso velho homem. As pessoas querem saber de como nós hoje representamos a Cristo, como nós representamos o Senhor Jesus. Nós vemos um texto aqui que Jesus, quando os 3 anos ele havia andado com os discípulos, ele foi lá e pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos e disse para eles: olha, não é assim com vocês. Aqui no meio de vocês, o menor será o maior. O maior será aquele que serve. O maior será aquele que faz. Às vezes eu digo assim: nossa, corri tanto hoje, né? Graças a Deus. Melhor que se alguém tivesse corrido com a gente. Não é verdade? Não é melhor a gente correr com as pessoas, socorrer as pessoas? A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente poder investir, poder dar, poder abençoar as pessoas. Então, nós vimos aqui que esses homens andaram com Jesus, mas foi o Espírito Santo que os ajudou a moldar o seu caráter, a moldar o seu caráter. E aqui, umas outras características, está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 16, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 16, ele vai dedicar um capítulo inteirinho praticamente ao diaconato. No mesmo capítulo aqui, no mesmo livro, vai falar de bispos, de pastores e diáconos. Quando eu estou dizendo diácono, estou dizendo diaconista, estou dizendo pessoas que servem, né? E ele vai trazer aqui, nós vamos ler e orar, e vamos já passar para outra parte aqui, tá? Então, olha, Tiago, capítulo 3, verso 1 a 16. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para não se ensoberbecendo, não cair na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, só. E aí estão todas as características, né? Como a gente disse aqui, formando um caráter. É um conjunto de características que nós temos que ter
que nós adquirimos andando com Jesus e também sendo ajudados e recebendo do Espírito Santo a direção para as nossas vidas. Então, esta é, como eu disse aí, né, a primeira parte que eu queria passar para vocês, tá? E seria servindo com excelência, tá? E tendo aí, formando um caráter cristão. Irmãos, esses dias uma pessoa disse assim: olha, nós não deixamos de pecar, mas com Jesus é mais difícil. Eu achei interessante assim, eu continuo sendo pecador, mas com Jesus é mais difícil. Incomoda. A gente é cobrado, a gente fica envergonhado. Esses dias eu estava também orando e querendo que Deus fizesse algo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo disse assim: olha, eu posso fazer algo na vida dessa pessoa, mas é mais fácil entre nós dois, é mais fácil nós conversarmos, é mais fácil fazer algumas coisas na sua vida, é mais fácil a gente mudar algumas coisas na sua vida. Eu falei: glória a Deus, Espírito Santo. Então eu coloco a minha vida, eu aceito os meus desafios, eu me prontifico a melhorar. Me ajuda, Espírito Santo, a melhorar. Porque às vezes a gente quer muito. Claro que a intercessão ela é real, ela é verdadeira, ela é necessária. Nós orarmos uns pelos outros, nós intercedemos por aqueles que nós queremos que vivam um milagre, mas é mais fácil o Espírito Santo tratar com a gente, com o nosso caráter, melhorar a gente, e nós temos essa disponibilidade de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês coloquem em pé mais um momento, cada um, uma lembrança para cada um. O ano passado vocês receberam uma medalha, né, de ouro, aí vocês continuam sendo uma equipe de ouro para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero agora ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Esses 3 versículos eu quero destacar aqui. A segunda parte, eu disse para vocês, foi do ministério cotidiano. A pastora também falou um pouquinho a respeito do ministério cotidiano. Eu quero dividir isso aqui em 15 minutos para a gente conversar. Atos capítulo 6, verso 1 a 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos como dos hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ministério cotidiano. Então, o que seria hoje? A pastora falou algumas coisas aqui, mas o que seria hoje, assim, o ministério cotidiano? O ministério do dia a dia, né? Samuel até fez, acho que uma arte para mim aí, né? E é ali 2 faxineiros estão aí sentados, fazendo a limpeza. Então, o que é, o que seria hoje o ministério cotidiano? São as coisas do dia a dia, as coisas do dia a dia na nossa vida como cristãos. Uma coisa importante no ministério cotidiano, no ministério do diaconato, é a higiene pessoal. A higiene pessoal. Você tem que saber que você vai conversar com pessoas, que as pessoas vão olhar para você e vão ver a sua igreja na maneira que você a representa, né? Então, o ministério cotidiano são coisas simples, às vezes um escovar de dente, né? Uma bala, como disse a pastora aqui, né? O seu uniforme, como que está? O ministério cotidiano é o relacionamento com as pessoas, a nossa educação, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. É ver a necessidade diária da família, da própria família, porque
É muito importante nós olharmos para a nossa família e vermos as necessidades da nossa família. Isto é e faz parte do ministério cotidiano. Das pessoas que estão do nosso lado, também da igreja, como está, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? O nosso investimento do dia a dia. Será que eu me preocupo, como eu acabei de dizer aqui, né? Em adquirir uma gravata nova, em melhorar o meu uniforme? Eu vejo, eu conheço pessoas que são apaixonadas por tipo de futebol, e eu vejo o quanto investe, né? No time, num jogo, numa partida, abre mão de tudo. E às vezes nós, não, eu cheguei no diaconato, é como aquela pessoa que luta e chega ali Então, o nosso ministério cotidiano é ver tudo que está no nosso dia a dia, no bom funcionamento do culto. Como você, sendo um diácono, tem vivido o seu dia de leitura da palavra, de oração, de jejum. Se nós lemos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que esses homens aqui, eles abalaram o mundo. Filipe, o evangelista, ele abalou Samaria, pregando o evangelho, expulsando demônios, pregou para o eunuco. Estevão, eu acho maravilhoso Atos capítulo 7, eu acho que deve ser Atos capítulo 7, quando o sacerdote só fez uma pergunta para Estevão. Acho que é Atos 7, deixa eu ver. Só fez uma pergunta para Estevão. Atos capítulo 7, né? Disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Foi só isso que ele perguntou para Estevão. Estevão falou: não, isso não é assim não. Estando nosso pai Abraão na Mesopotâmia, deixa eu ler aqui, ó. E disse: varões e irmãos, pais ouvir, o Deus agora apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. E aí ele saiu, e ele contou de Abraão até Jesus. Até Jesus. E ele contou aqui toda a história, né? E se você olhar certo, é inteirinho Estevão falando. E aí ele termina lá no verso número 55, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando o olho do céu, viu a Deus de Jesus que estava à direita de Deus, disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita. Eles gritaram e apedrejaram e mataram Estevão. Como está o seu conhecimento diário do Evangelho, da sua igreja? Você conhece o hino da igreja? Eu insisto aqui, eu sei que sou chato, mas a gente não conhece a saudação da igreja do Evangelho Quadrangular. A saudação estatutária da igreja do Evangelho Quadrangular é: quando Jesus chegou e os discípulos estavam com medo, Jesus entrou e falou: paz seja convosco. Não é a paz do Senhor? É certo, paz do Senhor, graça e paz, é certo, mas eu sou um diácono da igreja do Evangelho Quadrangular. No estatuto da igreja do Evangelho Quadrangular é: paz seja convosco. É certo, todos os outros estão certos. Se eu for pregar dentro da Assembleia de Deus, para irmãos, boa noite, paz do Senhor, Jesus, acho que é isso, né? Se eu for pregar numa congregação cristã, eu vou chegar para ele: paz de Deus, né? Se um dia eu for chamado para pregar na Batista, eu vou ficar: graça e paz, graça e paz, irmãos. Se eu vou pregar no Universal, eu vou: irmãos, né? Então, acho que então, mas olha, olha o outro lá. então, queridos, o ministério cotidiano é como está a nossa vida no dia a dia com Cristo. Se alguém perguntar para você, ou falar para você: Jesus vai voltar amanhã,
que você mudaria na sua vida? A resposta tem que ser: eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Se ele voltasse hoje, né? Se ele voltasse hoje, ele tem que estar pronto, tem que estar preparado. E o nosso dia a dia, do relacionamento, nosso dia a dia com a igreja, né? O nosso investimento no ministério, né? Como está o meu uniforme, como você sendo diácono tem vivido o seu dia a dia, é algo que não sai da minha mente. Eu nunca vou me esquecer. Quando eu chegava na casa do meu avô foi um diácono Francisco. Ele abria a igreja todos os dias 5 da manhã, tinha oração da madrugada, depois ele montava na bicicleta. Mas quando eu chegava na casa do meu avô, na mesa da sala, na mesa da copa, né? Naquele tempo tinha copa, né? Era cozinha, copa e sala. Na mesa da copa estava a Bíblia do meu avô aberta, toda riscada, toda cheia de... Eu nunca vou me esquecer dessa cena. A Bíblia do vô estava ali, todos os dias ele lia a palavra de Deus. Isso é ministério cotidiano. Isso é como escovar o dente, isso é como um hábito na nossa vida, né? Então, tem disciplina cristã, tem leitura da palavra, tem jejum, tem comunhão com a igreja, tem comunhão com os pastores. Isso é muito importante, ter comunhão com os pastores. Eu sempre falo isso, o Maurinho dele testemunhou. Um dia ele decidiu se alinhar. Ele falou assim: aquilo que o meu pastor falar, aquilo que o meu pastor trouxer, eu vou me alinhar com ele. Ele tomou essa decisão. Deus, que naquela mesma semana, deu uma casa para ele. Deus mudou a história dele. Esteja alinhado como seu pastor. O Lê pregou no acampamento e o Lê, ele é irmão do pastor Toninho, que é presidente do estado de São Paulo. E ele estava falando, gente, cola no seu pastor. Os meus estão aqui, não precisa escutar, tá? Cola no seu pastor. Sabe por quê? Deus fala conosco, mas tem coisas que Deus revela para eles, que é só para eles. Irmãos, eu estou assim, eu vou pregar, acho que só domingo que vem, eu estou com vontade de uma palavra que está no meu coração. Eu sei ainda. Então domingo não sou eu, depois no outro não sou eu. Já teve 12 do salmo aí, né? Eu vou dar só uma coisinha para você. Não vou falar também. Vou deixar. Só em abril? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu chorei e estou chorando aí porque Deus tem ministrado. Quando os irmãos de José voltaram, e só uma palhinha, e aí os irmãos de José falaram para Jacó, aquele homem lá que governa o Egito, falou que a gente só pode voltar para lá se levar o nosso irmão mais novo. E Jacó falou assim: fala um pouquinho de como é esse homem. Jacó tinha mania de resolver as coisas dando presente. Quando ele foi encontrar com Esaú, ele falou: leva presente lá para Esaú. E aí eles começaram a contar, falaram: aquele homem, olha, ele está lá no Egito, mas não parece ser egípcio, não. Aquele homem, ele perguntou do Senhor, do nosso pai. Aquele homem, ele tem 2 filhos. Um chama Manassés, outro chama Efraim. Jacó falou: peraí, meu nome é hebreu, um egípcio? Conta mais dele. Eles começaram a contar de José para Jacó, sem saber que era o filho dele. E Jacó só analisando. Aí acabou as comidas, Jacó falou: vocês têm que ir para o Egito, mas olha, esse homem que vocês contaram a história dele para mim, esse homem precisa de cura. Então vocês levam um bálsamo. Esse homem que vocês contaram a história dele para mim, ele passou por muitas amarguras, porque ele falou para vocês que ele foi desprezado na casa dos seus pais. Leva mel para ele. Esse homem, aí tem os presentes que Jacó mandou para José, sem saber. Mas eu vou pregar daqui uns 3 meses essa mensagem. Só a palhinha na mão. Os presentes que Jacó mandou procurar seu filho. Olha que mensagem. Vamos voltar aqui que já falta. Já estou com vontade de chorar. Não dá vontade de chorar, gente. Os presentes que Jacó mandou procurar seu filho, sem saber que era o filho dele.
Então, tem disciplina cristã, tem leitura da palavra, tem jejum, tem comunhão com a igreja, tem comunhão com os pastores. Quando a igreja, quando a liderança propõe um evento, você deve ser o primeiro a vestir a camisa. Vai começar agora o jejum da vitória. Nossa, você deve ser o primeiro. Vamos começar o jejum da vitória. Tem envolvimento. Preparar para que as pessoas se sintam bem, Aqui fala nosso ciclo no cuidado com as viúvas, com os mais carentes, com os perdidos. Outra coisa, como tem sido o nosso testemunho. Eu gosto muito de Hebreus 11. Mas se não tivesse depois quando acaba Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, homens dos quais esse mundo não era digno, começa Hebreus 12. Não tivesse dividido em capítulos, Hebreus 12 começa assim: nós também. Olha só, acaba de falar dos heróis da fé, mas Hebreus 12 começa assim: portanto, nós também. Está nos incluindo ali os heróis da fé, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só, nós somos incluídos aqui nos heróis da fé. Nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, diz aqui a palavra. Então, nós, comando o nosso testemunho. Eu costumo dizer que o único preço que Jesus recebeu por ter dado a sua vida foi a minha vida e a sua vida. Foi a minha vida e a sua vida. Foi um preço o pagamento que ele recebeu, Então, como tem sido o meu testemunho? Seria aqui um outro tópico, mas não dá tempo. Seria desenvolvendo o relacionamento com a comunidade. Como diácono, você desenvolver o seu relacionamento com a comunidade. As pessoas que chegam ali, conhecer as pessoas que chegam, saber quem são. Se der, saber por que vieram. Se puder, levar para frente a oração, tudo bem. Se não, foi muito bom você ter vindo. O telefone, o número, Saber por que veio, quem convidou. Agora, outra coisa que é perigosa, gente, é muito perigosa, aconteceu comigo um dia desse na igreja, e foi mais do que uma pessoa, a gente quebra a cara, Um dia chegou uma mulher na igreja, ela uma camisa de botão, uma calça, uma botinha no pé, isso, e eu falei: ô irmão, é a primeira vez. Ela fazia assim: não. Eu falei: não é a primeira vez. Ela dizia que não é irmão, é irmã, Não. Eu falei, mas antes disso, a Luzinete já tinha quebrado a cara, porque ela falou: onde fica o banheiro? A Luzinete falou: lá embaixo. Mas isso aqui? Não, isso aqui é de mulher. Aí eu fui falar, Fátima veio correndo assim: pastor, é mulher, pastor. Aleluia. Oi, irmão, Deus abençoe. A gente quebra a cara às vezes. Hoje está difícil, Está difícil, gente. Então, você está visitando hoje, não fala: você, meu irmão, porque Jesus amado, Aí depois eu comecei a chamar pelo nome: irmã fulano, irmã fulano, para quebrar aquilo, E a gente às vezes. Então, você, quando for perguntar, toma cuidado também. Mas porque você veio, gente, eu falo para 12 minutinhos, tá? Então, eu vou encerrar aqui o ministério cotidiano. Quando você chega na igreja, você sabe quem está ali pela primeira vez, com quem aquela pessoa veio, se ela está precisando de alguma coisa, qual o nome dela. Você pode propor alguma coisa que a igreja está vivendo, tipo aí um jejum, tipo aí uma vigília, tipo volta para o culto, Olha quanta coisa existe no ministério cotidiano. Não desprezem, se desprezavam, não desprezem mais. Eu encerro em 5 minutos aqui com o último tópico, que é revivendo o ministério, reavivando o ministério local. E aqui também eu conto uma história, muitos devem saber. Quantos já ouviram falar
da história da mina de Golconda. Mina de Golconda. Eu não vou ler aqui, mas vou resumir para vocês. Essa história da mina de Golconda é de um livro chamado Floresça Onde Você Está Plantado. Floresça Onde Você Está Plantado. Houve um homem chamado Ali Adef, que vivia no belo país do Irã, fazendeiro, estava contente com a sua situação, sua fazenda era excelente, rendosa, tinha esposa, tinha filhos, criava carneiros, camelos, plantava trigo. Se um homem tem esposa, filhos, camelos, saúde, paz de Deus, dizia ele, é um homem rico. Ali continuou rico até certo dia, quando alguém veio visitá-lo e começou a falar coisas estranhas que o sacerdote chamava de diamante. Jamais ouviram falar de diamantes. Eles cintilavam com 1 milhão de sóis. Na verdade, as coisas mais lindas do mundo. De repente, esse homem passou a sentir-se por demais descontente com tudo que possuía e perguntou: onde eu posso encontrar os diamantes? Preciso possuí-los. O visitante respondeu: dizem que é possível achá-los em qualquer parte do mundo. Procure um riacho de águas transparente, correndo sobre areia branca, em região montanhosa, ali achará diamantes. Então tomou uma decisão, vendeu a fazenda, confiou a esposa e os filhos ao cuidado de um vizinho, se lançou em uma grande jornada à procura de diamantes. Viajou pela Palestina, depois foi pelo Vale do Nilo, até que afinal encontrou junto às colunas de Hércules. Entrando, seguiu a Espanha. Ele procurava anos e um dia chegou ele à costa de Barcelona, na Espanha. Estava quebrado, sem recurso, sem condições de comunicar-se com a família. Num aceno de desespero, profundamente deprimido, lançou-se ao mar e morreu. Esse inteirinho, o homem que havia comprado a sua fazenda, achava curiosa a pedra negra enquanto seu camelo bebia próximo ao riacho. Levou para casa, colocou sobre a lareira, esqueceu dela. Um dia apareceu um viajante, olhou acidentalmente para aquela pedra negra, notou um brilho colorido brotando, um ponto que saía de uma lasca, disse ao hospedeiro: é um diamante, onde você achou? Contou-lhe o fazendeiro: encontrei-o nas frias areias do riacho, de águas claras, onde levo o meu camelo para beber. Juntos correram até lá, assodadamente, escavaram, cavaram e descobriram ali a maior mina de ouro de todo o mundo. Floresça onde você está plantado. E esse foi o tema que Deus me deu: reavivando o ministério local, amando a sua igreja e amando os seus pastores. Às vezes nós ficamos olhando, como diz o ditado, a grama do vizinho. Às vezes ficamos sonhando com coisas que não são para nós e desprezamos às vezes as coisas tão importantes. Valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize o seu líder, valorize o lugar onde você foi plantado, valorize o local onde você serve. Aí não precisa sirva para 10, seja o que for. Valorize a sua igreja, valorize o seu chamado. Eu encerro com esse versículo antes de nós tomarmos a ceia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 4 ao verso 7, quando o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 4 ao verso 7: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que é em ti, o qual habitou primeiro na sua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele diz aqui: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza de amor e de moderação, reavivando o dom de Deus que há em ti. Eu sei que se você está aqui porque você foi chamado por Deus, e queridos, eu costumo sempre dizer o seguinte: uma vez diácono, sempre diácono.
Diaconato é ministério, é chamado, assim como pastor. Eu gosto muito quando o pastor Jefferson Campos, deputado, ele diz assim: eu estou deputado, mas eu sou pastor. Ele conta a história dele com 14 anos, quando ele pintou lá uma salinha de 4x10. E ele começou, ele ouviu alguém, estava numa mercearia perto comprando vela, e falou: nossa, pastor, eu estava na mercearia, tem uma pessoa comprando vela, disse que ia acender vela para fechar a igreja que o senhor abriu lá. Ele falou: vai ter que acender muita vela. Vai ter que acender muita vela, né? E hoje eu não sei quantas igrejas de pastor, mas ele sempre diz assim: eu estou deputado, mas eu sou pastor. Você pode estar muitas coisas, mas você é um diácono, você é uma diaconisa, você foi chamado. E o primeiro serviço requerido aqui pela igreja foi confiado ao diaconato, esse importante negócio. E assim, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que pode fazer o homem. Hebreus 13:6, 7 diz assim: lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos pais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Hebreus 13:16 diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, que com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Quero que vocês se coloquem em pé. Faltam 6 minutinhos, 5 minutinhos para 6. Nós vamos participar da ceia juntos.